dessas palavras que nos enriquece, eu acredito que você veio entender a importância, mesmo se estava sujo, de ser preenchido por Jesus Cristo. Amém? Mas se a sujeira novamente aparecer, eu acredito que ela vai desaparecendo em quem está cheio de Jesus Cristo. Eu acredito que possa, por mais que você derrame, por mais que em determinado momento possa vir sobre você novamente uma mágoa, uma raiva, uma impureza. Eu acho que isso Deus quer falar conosco. O quanto vale ser cheio de Jesus? O quanto vale ser cheio de Jesus? A palavra de Deus, ela nos diz, numa parábola, numa história das 10 virgens, sobre ter o óleo, ter a unção. A palavra de Deus nos diz sobre ser cheios também do Espírito Santo. Não adianta. Na minha vida vão ter situações que vão acontecer em mim, que vão vir para tentar me sujar, mas não conseguirá. Porque você está cheio de um conteúdo precioso, rico, transformador, que é isso que você vai entender no dia do arrebatamento ou no dia que você for deparar com Jesus Cristo. Amém? Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios, para nós entendermos um pouquinho mais. É impossível não vir os ataques, é impossível não vir as afrontas, mas saiba, Cristo já te purificou do que antes te condenava. Muito bem colocado essa ilustração pela diaconisa, pela Cris. Abre a palavra de Deus para nós continuarmos mais um pouquinho antes da Santa Ceia. Em 1 Coríntios, versículo 6. Falei segundo? Era para ver se vocês estavam prestando atenção. Vocês não aprendem? Parece que vocês não aprendem. Abra a palavra de Deus em 3 Coríntios. Não existe, mas na hora que eu pego isso aqui, eu pego, né? Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis? Quer dizer, você não sabe? Presta atenção, você não sabia, eu tenho que sabendo agora. Paulo vai falar para um povo, rapidinho, em 2 versículos nós vamos ver, 3 versículos, que Paulo está diante de uma plateia, e não deve ter sido uma plateia muito fácil de lidar com ela. Às vezes nós nos tornamos pessoas, seres humanos, muito difíceis de lidarem conosco. Somente a graça e a misericórdia de Deus para conseguir nos transformar como foi hoje. A graça e a misericórdia de Deus se chama de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira graça e misericórdia. É Ele mesmo se dando, se entregando. É Ele mesmo, pelo seu Espírito Santo, invadindo você, para você ser cheio. E diante de uma plateia um pouco obstinada com as coisas erradas, Paulo fala assim: olha, Jesus atuou em vocês. Quer ver? Ele diz assim no versículo 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem são os injustos? Os injustos são isso, cheios de injustiças, como ira, mágoa, rancor, que nada, absolutamente nada que você faça vai tirar os teus atos de injustiça. Você pode morrer por uma pessoa, você pode vender todos os teus bens, você pode fazer a caridade que for, nada tira os teus atos de injustiça. Como foi explicado aqui, a não ser que um justificador entre em ação. Amém?
um justificador entra em ação. Diz assim no 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Eu não sei se na tua Bíblia está como homossexuais ativos e homossexuais passivos. Eu não tenho uma Bíblia que fala homossexuais ativos ou passivos para efeminados, e tem uma tradução sobre nem sodomitas que diz que são os ativos, tá? Então aqui nessa tradução diz nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Os roubadores, porque lá em cima fala dos ladrões, nem ladrões, mas aqui fala nem dos roubadores. Os roubadores são os trapaceiros, aqueles que criam trapaças para parar a palavra de Deus, trapaças para parar um homem, uma mulher de Deus, trapaças para atrapalhar o reino de Deus. Então nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que triste seria se esse versículo parasse aqui. Terminaríamos como nesse copo cheio de impureza que foi ministrado hoje. Porém, entra em ação aquele que nos justifica. Continua-se no versículo 11: e tais fostes alguns de vós. E ele diz para Corinto, aqui em Corinto, tem umas pessoas que já foram assim. Talvez alguns já foram mentirosos, talvez outros foram avarentos. Por isso que ele diz: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Lavados é purificados, você se tornou limpo, Cristo Jesus te limpou. Santificado quer dizer vem para mim. Santificado significa separado. Ele te santificou. Como? Ele te puxou para Ele, e para estar perto dele tem que ser santo. Tudo bem, com um S minúsculo, mas tem que ser um santo. Nós somos o santo povo de Deus. E temos também o justificado, quer dizer declarado justo. Declarado justo. Eu e você. Eu e você. Em Cristo Jesus. Fomos purificados, né? Fomos santificados, justificados e purificados ou lavados. Por quê? Porque nós cremos no Evangelho. Entendeu? Nós cremos no Evangelho. Tem uma fala de um teólogo, vou ver se eu lembro, acho que eu anotei aqui, em Romanos. Você pode até abrir o começo de Romanos se quiser, nós vamos ver alguma coisa, antes de ministrar a Santa Ceia. Esse pão e esse vinho, ele é o que nos mostra, revela que nós fomos justificados, separados e santificados. Você que entende, compreende, você participa. Tem uma fala, uma vez eu vi um teólogo dizendo assim: muita gente usa a medicina sem ter nenhum conhecimento da ciência médica. Você consegue imaginar uma pessoa usar a medicina sem ter conhecimento da ciência médica? Falsificou uma carteira, falsificou um número. Às vezes ouvimos isso na televisão, né? De vez em quando ele mexe uma mexidinha, aparece um aqui, um lá, uma colar. Você já imaginou o desastre? A mesma coisa também é do mesmo jeito, esperar salvação em Cristo, sem entender a doutrina da salvação. É a mesma coisa você esperar salvação em Cristo, sem entender a doutrina da salvação.
Qual é a doutrina da salvação? Entre muitos que é relatado no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós poderemos simplificar aqui agora para ficar dentro da mensagem. Cristo Jesus, Ele te santificou, Ele te purificou, Ele te justificou. Cristo Jesus, que estava no céu, veio à terra, morreu por mim e por você, ressuscitou e vai voltar. Mas até Ele voltar, Ele nos deixa a santa ceia, porque Ele diz: participe da minha mesa até que eu venha. Você consegue ouvir isso? Meu filho, participe da minha mesa até que eu volte. Maranata. Maranata. A diaconisa falou uma coisa aqui muito séria. Muito séria. Como pode? Eu faço de tudo para não faltar um culto de Santa Ceia. Na verdade, nós temos que estar reunidos para aprender. Ela mesma colocou isso aqui sobre a vida dela. Mas eu digo mais: não ouse faltar um culto de Santa Ceia. Não por causa de mim, mas por causa daquele que te justificou, te santificou e te purificou. E diz assim: faça parte da minha mesa. É interessante esse negócio do Evangelho, porque o livro de Romanos, você tem um objetivo, querido. O livro de Romanos, você pega trechos, por exemplo, rapidinho, você tem Romanos capítulo 1, olha o versículo 16, já começa dizendo assim: não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também de nós, também dos gregos, na época ali. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá da fé. Quer dizer o quê? De fé em fé. Quando você olhou para o teu Criador, você gerou fé. Então nós temos que andar de fé em fé. Começou com fé, continue com fé. O justo andará de fé em fé. É fé no começo até o arrebatamento. Andará de fé em fé. E se nós continuarmos lendo, vira a folha, capítulo 3, ou você vem aqui, olha que bonito. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas também enganosamente tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Querido, nós éramos assim. Nós éramos esse cheio de ira, mágoa, contendas e rancores. Nós éramos esse. A nossa boca só nos defendia e não glorificava a Deus. O nosso corpo só trazia prazeres para nós e não pensávamos em santificação. Os nossos olhos só contemplavam o que Deus não deseja que seja contemplado, e mal olhávamos para Deus. Os nossos pés corriam por caminhos perigosos, e só a misericórdia de Deus fez com que possamos estar hoje aqui. Nós éramos assim, porém Ele veio a nós. Cristo Jesus veio à terra. É o que nós vimos nessa ilustração. Olha o versículo 23, do capítulo 3. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
e são justificados gratuitamente. Que coisa mais linda! No mundo onde tudo se vende, até bênção se vende, não é verdade? Hoje nós vemos que Cristo Jesus, Deus, Ele nos justificou gratuitamente. Querido, presta atenção numa coisa: a palavra de Deus, ela está dizendo que o meu e o teu Deus te justificou gratuitamente. O que é ser justificado? Pagou-se, não há dívida, não há nada. Você se tornou abençoado quando é justificado. Você entende isso? Você foi abençoado ao ser justificado? Foi? Então engole essa seca, somente pelo YouTube. Então pare de vender produtos nas igrejas para tentar justificar vidas. Você foi justificado gratuitamente. Gratuitamente. Não tente pôr mais alguma coisa dentro da tua casa que te traga um tipo de bênção, ou que te traga um carro, ou que te traga um consolo. Só Jesus Cristo faz isso gratuitamente. Glória! Como se encaixa? Aí voltando aqui, começa a dizer: justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Se nós continuarmos lendo, entramos numa parte teológica que começa a dizer, por exemplo, no versículo 25, Deus o propôs por propiciação. O que é propiciação? Vem de propiciatório, a arca da aliança lá atrás, antes de Jesus Cristo. Aquela arca, ela era a propiciatório. O que quer dizer? Derramava-se sangue sobre aquela arca. E ao derramar sangue sobre aquela arca, o sacerdote fazia o tipo de uma oferta a Deus. Que você conhece e sabe essa história. Aí diz: Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a tolerância de Deus. A tampa da arca do concerto, onde espargia o sangue da expiação. Da expiação. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Deus recebia aquele sangue antigamente e falava assim: vocês estão perdoados. Porém, aqui está dizendo que Cristo Jesus, esta é uma mensagem do Evangelho. Eu falei para você, tem médicos que querem exercer da medicina, mas nunca estudaram medicina. Vão se tornar açougueiros. Vão só destruir. A mesma coisa é você querer entender de salvação, sem entender as doutrinas de Cristo Jesus. Não doutrinas de usos e costumes, não doutrinas de apóstolos, não doutrinas de homens. Eu respeito. Em nome do Senhor Jesus eu respeito. Só que não tem pôr camisa de força em mim. Camisa de força em mim não. Eu não visto. Mas eu digo algo. Existe a sã doutrina. Essa é a séria. Essa é a santa. Essa é a verdadeira. Essa é a que traz realmente o sentimento de que sois justificados. De graça. De graça. É o que acontecia. A expiação representava o perdão. Cristo Jesus derramou sangue por mim e por você, para que nós recebamos o perdão. O sangue de Jesus não foi derramado somente, como antigamente representado, na tampa da arca do concerto. Foi derramado na cruz. Se você ler mais um pouquinho, olha que interessante. Eu estou dando um em Romanos para você entender, porque Romanos fala muito do Evangelho. Romanos capítulo 6, versículo 1. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Ei, malandragem! Eita, malandragem! Tem cristão que é malandro! Ah, Cristo Jesus perdoa! Como Ele perdoa tudo, eu vou continuar no pecado, porque eu continuando no pecado, tem a graça de Deus! Eu creio na graça de Deus! Então eu vou continuar
em pecado, em erros, em falhas, porque no final a graça de Deus nos perdoa. Ei, Jesus, olha o que Deus está falando aqui através de Paulo a Roma, dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum! Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se você sabe que aquilo é errado, por que vive nele? Se nós somos mortos pelo pecado, mortos para o pecado, que antes era nós éramos escravos do pecado, e Cristo Jesus nos libertou, por que viveremos nele? Eu não posso usar liberdade para libertinagem. Tem gente que precisa de um cabresto. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Tem gente que precisa se vestir de religião para se sentir perto de Deus. E Deus está falando: eu quero ver o teu coração. E se o teu coração realmente está cheio de Jesus, se o pecado cair ali, ele vai sumir. Ele vai sumir. A palavra de Deus diz: se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Se alguma coisa veio de morte contra a tua vida, morte espiritual, morte física, estamos falando de coisas espirituais, principalmente. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, porque você está cheio de vida, cheio de antídoto. O antídoto do mundo chama-se Jesus. Jesus crucificado e ressurreto. A Bíblia é linda, o Evangelho é maravilhoso. E se nós continuarmos aqui no versículo 13, capítulo 6, versículo 13: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oh Deus. Vira a folha, perdão. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Romanos fala de salvação assim, de maldada. Se você quer entender o que é salvação, entenda o que é Romanos. Romanos nos ensina o que é salvação. Irmãos, o desejo do meu coração é o que Paulo está falando. Olha o meu desejo por vocês. E não só o desejo, e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. E depois ele fala: pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Essa parte nós falamos uma vez. Tem pessoas que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Ele faz um esforço sem entendimento. Eu vou caminhar, exemplo, eu vou caminhar 2 quilômetros de joelho, subir a escadaria, pagar um dó, fazer isso. Por Deus, para Deus, ou em Deus, sei lá, para Deus. Isso é zelo, mas sem entendimento. Porque Cristo Jesus já perdoou você. E se você tem que entender que se em algum momento da sua vida pingar coisas que você não conseguiu vencer na determinada hora, na determinada semana, no determinado mês, ele vai se desfazendo por causa do conteúdo que tem dentro de você. Foi atacado, vai desfazer. Foi aprontado, vai desfazer. Aquele veneno que às vezes correu por um momento dentro de você e te deixou irado, fez com que você falasse também. Querido, não se condena, não se ataca. Vai, dobra o joelho. Deus me perdoe. Deus fala: já está perdoado. Todas eu senti paz. Então veja só, a paz vem novamente. Isso é graça. Quanto vale ser cheio de Cristo Jesus? Ser cheio de Cristo Jesus, sabe o que vale? A ira vem, ela acaba. A enfermidade, ela chega.
Deus nos encaminha, nos cura, nos encaminha em bons médicos. E se porventura a morte chegar, ó morte, onde está a tua vitória? O meu Redentor vive. Deus nos abraça hoje aqui, através do Espírito Santo de Deus, mas através da morte Ele nos abraçará pessoalmente. Aonde está o império maligno? Aí olha o quanto vale ser cheio, cheio, cheio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra não diz isso. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como você ser só um pouquinho com o Espírito Santo de Deus. Não se adianta ser meio cheio. A palavra de Deus diz que o Espírito encheu, te invadiu a plenitude do Espírito Santo. Se você começa a entender isso, viver isso, você vai dizer: eita, coisa boa que é ser cristão. Você tem lutas? Tem. Mas é como isso, as iras, as mágoas. Problema financeiro, nem pinga, te gera um monte de inquietação, murmuração. Se você é cheio do Espírito Santo, Jeová Jireh, Ele proverá. Ele proverá. Ele proverá. E Romanos continua dando esse entender. Aí ele começa a dizer no versículo do capítulo 10, no versículo 8. Olha que coisa mais linda. Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, no teu coração. Oh, aleluia. Isto é, qual palavra? A palavra que pregamos, a palavra da fé. O que está sendo feito agora? A palavra está junto de ti, está na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. É essa palavra, é essa mensagem. São exemplos como este que mostra que você não está perdido, que você foi achado, encontrado. Era como se você estivesse debaixo de uma destruição de um prédio. O prédio desabou e você estava lá no teto, tem aquela montanha em cima de você. É como se o mundo derrubasse um monte de coisas sobre você, um monturo. E de repente você está lá sem força, quase acabando o fôlego, quase acabando dali 2, 3 dias, ou não sei quanto tempo. E de repente você não tem mais forças para gritar, e você começa a fazer um tipo de barulho, para ver se alguém escuta. E você faz aquele barulho, você não tem mais força, está no meio de uma demolição, e não tem mais força, todo preso, talvez sentindo a perna quebrada, talvez a fome, talvez a sede está lá dentro. Com um pouco de força que você tem, fazendo um barulho que mal se dá para ouvir. De repente um soldado, um policial, um corpo de bombeiro, um próprio animal treinado, um cachorro, escuta, tem gente ali, um barulho, para, silêncio. Tem gente aqui. Aí começa a desenterrar, e você vem para a ponta. Eu quero dizer para você que é exatamente isso. Às vezes nós ficamos, como foi falado ali, como foi falado ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, cheio de entulhos sobre nós, cheio, quase mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas falhas, quase morrendo. Mas de repente lembramos que pode aparecer uma salvação, pode aparecer algo. Eu começo com pouca força, ninguém vai escutar, mas eu vou tentar. Eu quero dizer, Deus escuta o mais leve do teu gemido. Se você sussurrou por Ele, Ele é teu Criador. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E Ele diz: alguém está falando do meu nome. Alguém está falando do meu nome. Alguém está dizendo: preciso de salvação. Isso que aconteceu com a humanidade. Ele enviou o seu Filho. E se por algum momento você se encontra num estado assim, quietinho e diz: Senhor, como nós lemos aqui no capítulo 10, versículo 8, a palavra está junto de ti, você acabou de ouvir, está na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, oh glória, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como
Senhor, olha o S maiúsculo aí. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia, Senhor. O coração diz assim: ai, meu coração está falando comigo. O meu coração está mexendo nessa mensagem. O meu coração está começando a dizer para mim, como diz assim, pois com o coração se crê para a justiça. O coração está dizendo assim: eu estava injusto, eu estava errado. Mas o meu coração está começando a dizer: eu preciso ser perdoado, eu preciso ser justificado. O que ninguém faz por mim, o que nenhum Deus morto faz por mim, o que nenhuma imagem faz por mim, somente um Deus ressurreto. Porque a palavra de Deus fala: você creu com o seu coração na mensagem do Deus ressurreto. Você creu que Ele existe e é real e está te ouvindo. Você crê. A palavra é apenas apresentada, ela é apenas pregada, anunciada. Se creres na palavra que pregamos, digo, a palavra da fé em Cristo Jesus, e no teu coração creres, e na tua boca dizer: Jesus, eu te quero, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Querido, falou, liberou, você fez uma aliança com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Desta maneira, Ele fala, através da Santa Ceia: eu tenho uma aliança com você. Vamos lembrar essa aliança? Vamos? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Pai,